Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Vamos, o grupo Vamos, controlado pela Simpar Holding, o grupo também conhecido JSL. Vamos falar do Júlio Simões. Vamos 3 no singular, vai ser o papo do vídeo de hoje, pessoal. Eu vou comentar aqui sobre a tese de investimento, para quem não conhece a companhia. Então já passando para as pautas aqui, um pouquinho do filme pós-IPO. Tá, vamos falar do filme recente também, no DRE atual. Mercado de atuação e principal vida de crescimento pós-IPO, né, que está no mercado de concessionárias, negócio de concessionária. Locação atual da companhia, então o filme atual, terceiro trimestre de 2023, é o resultado mais recente que nós temos da companhia. E aí vamos para os fundamentos, múltiplos de valuation, os dividendos até agora já distribuídos, quem investe na Vamos e, por fim, gráfico, pessoal, análise gráfica para vocês, linkando sempre aqui com os fundamentos, nunca sozinha, no curto prazo e também no longo prazo. A ótica sua de investimento de longo prazo na Vamos 3. Vou tentar aqui especular para você quais são os principais pontos que eu tenho, qual seria a minha estratégia, olhando ali para preço, não só também para valor, como o início do vídeo vai tratar do valor, o final vai ficar no preço. Pessoal, considere se inscrever no canal, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico e todos os dias estou aqui no YouTube, no canal Clube dos Dividendos, compartilhando com você uma tese de investimento, como é o caso de hoje, ou um papo sobre macroeconomia, cenário macro, sempre com viés do alocador de recurso, de longo prazo, mas também falamos sobre preço. Então você tático aí, trader, também pode ser beneficiado aqui com os conteúdos. Fique comigo até o final e se você gosta de ações, bolsa de valores, considere se inscrever e ative as notificações. Como eu falei, o YouTube vai te avisar pelo menos uma vez por dia aqui sobre um vídeo do Clube dos Dividendos. Pessoal, vamos lá. Então, quem é a Vamos? É a primeira empresa líder aí no setor de locação de caminhões e equipamentos, renovação de frota, facilidade de crédito, não sei se eu posso dizer democratização do acesso, tá, a pequenos e médios produtores, a máquinas de ponta, né, a máquinas ali já renovadas de tecnologia de ponta. Pois bem, essa é a Vamos Locação. Você vai estar de olho numa companhia que tem braços gigantescos no mundo logístico e também de locação de carro, mas especificamente a Vamos, né? Simpar é esse tentáculo que liga a Vamos a outros mercados no segmento de locação, né? Como de carros comerciais, por exemplo. A Vamos é especificamente entre máquinas e caminhões. Equipamentos também. Tá? Então você vai estar de olho ali em manutenção, vai estar de olho em disponibilidade sempre e renovação de frota de uma empresa privada ali que vai tentar atender todo esse mercado que o Brasil, sendo rodoviário, tem muito potencial e hoje é uma realidade. Não é uma empresa que vai estar de olho ali num futuro próximo. Não. Hoje ela é uma empresa essencial, tá? Para disponibilizar ali frotas que muitas vezes a companhia que está começando não tem essa disponibilidade, essa capacidade. Tá? Então essa seria ali a principal dor que a Vamos tenta suprir no mercado rodoviário brasileiro, vamos assim dizer. Maior rede de concessionárias da Volkswagen do Brasil, tá? Sempre conectado aí de novo, pessoal, com caminhões. Tá? Também tem ali na parte de vendas de ativo, acreditamos ser a única rede de concessionárias de seminovos com capilaridade nacional. A gente olha que a capilaridade da companhia é bem grande e nos pontos de venda, ou seja, concessionárias, pessoal, pós-IPO cresceu muito. Tá? Pós-IPO cresceu muito, você tem ali a rede Volkswagen, mas outras marcas aqui também conectadas com a Vamos, certo? Então é um colosso, não é uma empresa pequena. Você vai estar de olho então numa locação ali e também em vendas de ativo, né? São as duas frentes. No caso de locação, como são contratos ali que vão além, né, de trimestres, muitas vezes, você tem até uma certa previsibilidade, tá, de receita. Os principais clientes da companhia são as montadoras e fabricantes, tá? Volkswagen, Scania e Valtra, né, da John Deere, líder na aquisição de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil. Então existe essa dificuldade, muitas vezes, a depender do ciclo econômico aqui no Brasil, de acessibilidade a crédito, tá? E a aquisição, por exemplo, de um caminhão, de uma máquina, se torna difícil. Então, o empresário, via a Vamos, pode locar. Tá? Isso traz previsibilidade para a Vamos e traz também acessibilidade, vamos assim dizer, tá? Para o empreendedor. Então, é uma companhia que eu vejo ser de um setor, de certa maneira, perene, dentro de um país continental e com diversas dificuldades logísticas. Tem na rodoviária, principal negócio ali, né? Mundo, ambiente, né? Ecossistema da Vamos,
a melhor maneira de se locomover no país. Então, acho que sim, é uma baita de uma empresa interessante, vem fazendo grandes investimentos, não é uma empresa que tem ali dentro do seu modelo de negócio uma alavancagem baixa, sempre vai estar ali emitindo debentures em momentos de dificuldade de mercado, fazendo follow-on talvez, em momentos de mais facilidade de capital. Tá? Acho que 2024 pode vir um follow-on, assim como já tivemos follow-on recentemente, o mercado foi lá e conseguiu, a Vamo foi lá e conseguiu captar, teve demanda, mas há debentures também. Então é uma empresa que você sempre vai ser ali inundado por dívida, o que torna o business um pouco difícil de se ter uma bonança de dividendos, mas um business ali que por hora, no caso da Vamo, é o principal player, né? Mostra que o market share da companhia, tanto na alocação de caminhões e equipamentos pesados, como também na venda ali de ativos, principalmente na parte de concessionárias da Volks, ela é líder de mercado, tá? Líder de mercado. Bom, pós-IPO, né, nós não tivemos grandes crescimentos, tá? A frota que cresceu 1,7%, a receita, o lucro líquido cresceu 1,6 vezes, tá? Então, a gente teve crescimento, tá? Perdão, né, o número da frota cresceu 1,7 vezes, não por cento, tá? Saiu aí de 26 mil para 45 milhões, perdão. Então, a empresa cresceu, mas ela não tem grandes números. Quando a gente olha para a DRE da companhia pós-IPO, tá? 2021 foi o IPO, ela pegou ali, ela abriu capital meio que no topo da crista, né? Da inflação de bens, ou seja, automóveis. Então, ela pegou ali aquele surf, mas já meio que no fim, e 2022 foi um rebote, né? Ou seja, opa, a empresa cresceu pra caramba, mas já estabiliza lucro porque nós não tivemos mais esse mercado, principalmente de locação, né? Tendo renovação de tarifas ali, sendo o principal fonte aí de aumento de margem. Então é uma companhia que estabiliza a margem e que em 2023 tende a perder a margem, tá? Como a gente já está vendo aqui, cair de 15%, 14% para a casa dos 11%. Tá? A dívida ali 3 vezes dívida líquida EBITDA, tem um fluxo de financiamento importante, então tem que se monitorar. Aqui é debentures futebol clube, talvez follow-on ajude. Então o fluxo de financiamento sai ali de um pré-IPO de 600 milhões e hoje está na casa de 1,5 bi. Tá? Então o fluxo de caixa de financiamentos, de fato, a gente olha aqui sair, né, de 300 milhões pré-2021, pré-IPO, e chegou aqui no topo 5 bi e agora está esvaziando um pouquinho, tá, de 1,8 bi. Mas a empresa mudou de patamar. Tá? Conseguiu ali crescer 6 vezes a receita, tá? E também cresceu de fato próximo disso no lucro. Considero sim ser uma empresa interessante, mas para sua estratégia de ganho de capital. É difícil imaginar a Vamo, pelo menos no curto prazo, se transformar numa belíssima pagadora de dividendos. Tá? Ainda tem um ciclo forte de investimentos e o próprio modelo de negócio, pela renovação das frotas, etc., não é só de locação, tem também a parte de vendas, né? De ativos, tem muita depreciação, participa de ciclos de mercado sim, não muito na locação, mas principalmente na venda de ativos, tá? Via concessionárias, e ela está investindo nisso. Então, você tem que saber que é uma companhia que tem uma parte da receita muito cíclica ali, a outra nem tanto, mas que está no coração ali, atende, né, o coração da necessidade logística brasileira. Tá? Principalmente quando a gente olha para as máquinas e mais para as regiões aí de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, interior de São Paulo. É uma empresa conectada com o agronegócio. Então, sim, pequenos e médios produtores, clientes da Vamo, e pode ser também grandes produtores que não tenham ali infraestrutura própria, ativos próprios, querem se tornar asset light, né? Pegam e locam grande parte das suas máquinas ali com a Vamo. Então, essa diversidade de máquinas, mas principalmente máquinas voltadas para a logística, não necessariamente para a produção agrícola, bom, temos ali a Vamo sendo uma das principais, a principal empresa para atender esse pessoal do agronegócio. Tá? A alocação, agora no filme, pessoal, terceiro TRI 23 versus terceiro TRI 22, a alocação aqui cresceu, né, 17,1%. Tá? Então, interessante, a parte de máquinas e também caminhões e implementos ganharam um crescimento, mas é importante olhar para as máquinas aqui, setor de agronegócio e também indústria com as empilhadeiras, né? Aquela coisa toda de galpão logístico, também podendo ser um grande cliente da Vamo. Tá? Então a gente tem essa dinâmica, a empresa está crescendo sim, o lucro e a DRE eu já mostrei, a empresa muda de patamar pós-IPO, então talvez no preço da ação, né, e até a base acionária cresceu, porque nós tivemos um follow-on, então isso mitiga um pouco o valor gerado para o acionista, um pouco não, né? Se você for do Barsi, né, mitiga bastante. Então a empresa cresceu, a base acionária para comportar o fluxo
de financiamento feito, mesmo pós-IPO, mesmo pós sua capitalização. Tá? Então isso acendeu uma luz amarela. Poxa, acabou de se capitalizar e já vem um follow-on, vem emissão de debênture. Então a empresa está precisando de dinheiro. Né? Isso é óbvio. Tá? Para segurar um pouco essa alavancagem e tentar ali, em algum momento, no médio prazo, retornar um pouquinho mais para o acionista. Tá? Um pouquinho mais para o acionista. Então chega de follow-on, fecha aí a porta de novos entrantes para sua composição acionária, a base acionária se mantém e o payout começa a ficar ali, quem sabe, próximo dos 50% novamente. Tá? Chegou ali em 2021 a 47%, mas já tinha um sinal um pouco amarelo aqui, com um fluxo de caixa de financiamentos gigantesco. Tá? Então a empresa não gera caixa há 3 anos, pessoal. Vai fechar 2023 não gerando. Tá? Isso a gente tem que colocar que a empresa não está guardando dinheiro, está queimando, embora ela tenha uma operação lucrativa. Tá? Quando a gente olha para o banco de caixa para se tornar dividendos em algum momento perene, ou seja, com fluxo de caixa positivo pós-investimentos, ela ainda não tem. Ponto final. Então a gente vê aqui o FCL CAPEX negativo, o ciclo está cedendo, importante, teve o pico aqui em 2021, 2022 queda, 2023 queda. Beleza? Em 2023, inclusive, ela arriscou aqui dividendos, tá? Com 247 milhões. Eu até teria essa projeção para 2024, não faz sentido diminuir a projeção de dividendos com o cenário macro melhorando. A empresa que se beneficia do custo do capital cedendo. Por quê, pessoal? A gente olha para o resultado financeiro, os financiamentos eles foram gigantescos no IPO e 2022, porém aqui o pagamento dos mesmos está se dando, tá, de 2022 em diante. Vejam que o que bateu no preço da companhia não foi o que ela fez em 2000 ou o que ela está fazendo em 2022 e fez em 2020, o que ela fez em 2022 e fez em 2023. Na verdade, 2021 está vencendo a sua dívida, por isso que sempre importante aprendizado para nós, investidores, pessoas físicas, né? Sempre que houver um ciclo de juros, pessoal, principalmente do aperto, né? No caso, nós tivemos aqui 2021 a 2023, é importante ver sempre vencimento das dívidas das empresas e principalmente o modelo de negócio como a Vamo que precisa renovar, rolar a dívida, certo? É quando que vai se dar essa rolagem, e essa rolagem vem de um juros a 6, 7, agora está pegando 17, 15, e isso impacta onde? Aqui, resultado financeiro, tá? Nessa continha aqui do resultado financeiro. Então veja que o resultado financeiro piorou e muito em 2022, mas não porque pelos financiamentos de 2022, muito pelos financiamentos ali no final de 2021, tá? E ao longo também de 2022. Então o passivo circulante dela hoje é consequência do não circulante de 2, 3 anos atrás. Tá? Então, nem o IPO, a capitalização, foi suficiente para dar uma segurada. Então, qual que é o problema da Vamo hoje? Financeiro, resultado financeiro, pessoal. Se você acredita que a operação dela, dentro de um juros estável, tá? E dentro de um cenário que o pior já passou para os juros, ótimo, ela está sobrevivendo e já está diminuindo um pouco dessa carga, desse peso, que é o financiamento, ou seja, para os próximos anos, não devemos ter um resultado financeiro tão pressionado. Mas para o agora, o que ela captou de financiamento 1 ano, 12, 18 meses atrás, pega e pega bravo. Tá? Então, por isso que a realidade dela hoje não necessariamente é consequência do que ela fez recentemente, e sim dos investimentos durante a IPO ali. Beleza, pessoal? Isso é sempre difícil de se precificar no IPO. Por isso que não participem de IPO se for para investimento. Se for para especulação, tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Tá? Mas para investimento é sempre bem complexo. Tá? Múltiplos, 13 vezes lucro. Uma empresa de crescimento não tá barata, tá ok. Tá admissível. 4% de dividend yield, pessoal. Aqui, asterisco, né? A gente precisa conhecer ainda a empresa sem um grande fluxo negativo de resultado financeiro. Ela já fez isso, então vamos esperar os vencimentos e as novas rolagens. Aí os investimentos que ela faz, pessoal, são geralmente ali de manutenção, deprecia muito as máquinas, os equipamentos, os caminhões. Então é um investimento meio que perpétuo, né? Uma dívida perpétua, um custo perpétuo. Enquanto que as aquisições das novas concessionárias já é algo operacional. Então tem parte do CAPEX dela que já gera EBITDA, tá? E muda a empresa de patamar. Então tem um lado bom para o curto prazo dos investimentos da companhia pelo modelo de negócio. O preço justo de grana está em 7,59. Então hoje a companhia negociando a 7,95. Está muito próximo do justo, né? Dividendos entre 20 a 25 centavos eu teria. Ano passado, 2024, ela já provisionou 27 centavos. Então qual que é ali o seu preço teto para o ano? R$ 4,50.
Ponto final, R$4,50. Certo, pessoal? R$4,50. Hoje ela negocia quase 8, então ela não tá barata por dividendos. Por valuation tá, né, tá ok, certo? Tá ok. Quem investe na Vamo, pessoal? Temos um grande pessoal aqui, certo? Institucional, quem tá lá? Fidelity, tá? Com mais aqui de 4%, um pouquinho mais. A Claritas com 1,35%. A Vanek com 1,14%. A Vanguard clássica com 1%. BTG Pactual também com 1%. E a Norges Bank. Institucional, pessoal, tem fatiado aqui. Ninguém super alocado, tá? Como a Ferbasa, o pessoal da Trígono. Não. Tem bem repartido aqui, ninguém super posicionado na Vamo. Posição importante da Fidelity, né? A Fidelity tem uma posição legal, então se vocês quiserem seguir ali o fundo, fica de olho na Fidelity, tá? Bom, vamos lá, o gráfico que mais importa para quem está de olho nela no curtíssimo, né? Que é o lucro trimestral versus a cotação. Então nós tivemos aqui o IPO, né? Sempre aquela alta. Então para quem especula IPO formidável, né? Subiu para caramba, né? Subiu ali dos 6,75 o preço de IPO até os R$17, R$18 aproximadamente. Parabéns para quem especulou e ganhou. Agora, para o holder, o IPO é o grande preço, é o grande imã, né? 6,75. Antes dele, nós vamos ter o 7,40, o 7,8. Mas vejam que o lucro teve o seu pico junto com o fluxo de IPO mais período de inflação, tá? Então nós tivemos um crescimento grande do agro, equipamentos podem ter bombado ali, mas vejam que 2021 e 2022 foi ali o grande ano. Depois, tá? 2023 ali já estabilidade de lucros. Então esse pico aqui, tá? Eu acho que ele vai demorar um pouco para retornar aos seus 250 milhões. Tá? A realidade, a média dela aqui está mais nessa faixa aí dos 150 milhões trimestre. Então, o que eu imagino para 2024, pessoal, é que a companhia comece a circular com mais consistência dentro desses 150 mais. Tá? 150 milhões ali seria ali essa pegada. A gente olha para a DRE da companhia, a gente sai aqui de um ano 150, a gente olhando ali da 300, 450, 600 milhões ano, né? 2022 fechou 670, sem nenhum não recorrente. Então, a gente pode colocar 150 para... Eu vou colocar, pelo menos, né? Esses 150, pessoal, milhões por trimestre, olhando para 2024, lá em maio, junho, julho ali, olhar para junho e julho, principalmente, olhar para o primeiro trimestre, com pelo menos 150 milhões de resultado. Tá? Aqui é ano, certo? Então, segmenta isso por 4, é o que eu esperaria de lucro para ela, para a Vamo, tá? 150, 155, 160, tá? O primeiro trimestre de 2023, que é o que a gente vai olhar pós-resultado do quarto tri, tá? Foi 170 milhões, tá? 170 milhões. O lucro caiu cerca de 50%, tá? As ações também caíram cerca de 50% do pico. Então, para mim, olhando agora para a análise gráfica, já que eu tenho o lucro ali, o norte para mim é os 150 a 200 milhões, tá? Ela teve o terceiro tri abaixo, o segundo tri abaixo, tá? Então nós tivemos 100 a 115 milhões, eu espero uma recuperação da Vamo no curto e médio prazo para esses 150. Tá? Olhando para essa recuperação, eu vejo no preço, então, uma lateralização, tá? Onde o follow-on é a resistência, preço teto para o ano, pessoal. Ela fez follow-on, aumentou a base acionária, R$11 foi o preço. Então, R$11 é preço teto, R$10,55 se você quiser, tá? Preço teto ali para o ano. Para o primeiro trimestre, segundo trimestre, talvez R$9,45 é o grande preço. Então, eu gostaria de investir mais abaixo dos 9,45. Tá? E os suportes por hora são os suportes de quem acredita que o lucro é estável. Ou seja, 7,39 já foi, 7,8 e 6,75, que é o IPO. Vamos, pessoal, quem olha para volatilidade, gosta de análise técnica, vai olhar aqui para a queda de 50% no lucro e a queda também de aproximadamente 50% no preço. Tá? Então, a cotação está seguindo, deixa eu colocar um pouco mais forte aqui. A cotação está seguindo o lucro. Tá? Se eu estou achando que o lucro vai estabilizar, as faixas de preço estão aí. 6,75, descontaço, IPO, preço importante, memória de preço. R$11 follow-on, também ali bem importante, momento da companhia, já se financiando pós-IPO recente. Né? Aí o mercado já começa a ficar um pouco ressabiado da agressividade. Né? Temos muito volume no follow-on aqui, inclusive é o maior volume histórico desde o IPO. Então, os R$11 ali realmente número cabalístico. Agora, você que está me assistindo e acredita que, por exemplo, a Vamo vai ceder desses 100 milhões aí trimestre, né? O gráfico anterior dá uma noção bem legal aí de como o preço segue, tá? O lucro. Então, o preço cede,
50%, o lucro também. Antes disso, ou até durante, cedeu 50%. Agora, o Brunão está acreditando que a gente vai ter um movimento de estabilização desse lucro. Por isso, as faixinhas de desconto. Quem acha que cai, pessoal, tá? Quem acha que ela volta, né? Ou de repente tem um trimestre ali abaixo de 100 milhões, com consistência, né? Dívida aumentando, aquela coisa toda. Bom, a minha intuição é que você tem que pegar esse 50% ou até descer aqui para o gráfico semanal, tá? E olhar para o pós-follow-on, tá? O pós-follow-on, que é esse super volume aqui, é o follow-on. O pós-follow-on nos coloca um movimento um pouquinho menor, mas ardente também, que é esse aqui. E aí a gente está falando, né? Vamos lá no gráfico de linha, tá? A gente está falando aqui de uma movimentação, tá? Até os 6,38. Deixa eu ajustar agora no gráfico de candle. 6,38 aos 5,97. Pouquinho abaixo, pouquinho não, né? Bem abaixo do IPO. Não é o meu salário base, pessoal, mas eu coloco para vocês que há essa possibilidade, tá? Depende da sua especulação em relação ao resultado dos 2 primeiros trimestres, não só do quarto tri, como do primeiro tri. Eu estou colocando o número de 150 milhões ali como uma média. Talvez o quarto tri venha abaixo, mas aí o primeiro tri vem um pouquinho acima. A gente olha para uma média ali de 150 milhões, e esses 150 milhões, na minha opinião, com a base acionária atual, vai estar norteando aí os 6,70 aos R$11. Boa faixa de preço entre desconto e tá caro. Certo? Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a sua. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Eu vou fechando aqui. Considere se inscrever no canal, ative as notificações. Grande abraço, boa volta do carnaval. Eu gravei esse vídeo para vocês no dia 14 de fevereiro, famosa quarta-feira de cinzas. Então, boa volta aí da folia. Tchau, tchau.